Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Estamos no ar com o Pauta em Debate para todo o norte do Paraná. E a nossa convidada dessa noite é a vereadora Elza Correia. No Pauta em Debate desta noite, vamos conversar com a vereadora Elza Correia, ela que está terminando o seu mandato, né, de vereadora. Seja muito bem-vinda. Ótima noite, Elza. Boa noite. Prazer novamente tê-la aqui. Igualmente, um grande prazer. Elza, você não concorreu à reeleição, mas nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Tá bom. Eu gostaria que, primeiramente, você fizesse para os nossos telespectadores um balanço daquilo que vocês viveram na Câmara de Vereadores, você particularmente. Uma Câmara que teve três mulheres. Curiosamente, por razões diferentes, nenhuma das três continua no parlamento e apenas uma mulher eleita para o próximo mandato. Qual é o balanço que você faz dessa legislatura e também, fazendo um viés aí bastante interessante, do momento que a cidade vive? Bem, boa noite aos telespectadores. Eu diria que o balanço que eu faço da Câmara de Vereadores, é o meu terceiro mandato, foi extremamente positivo. Eu acho que no processo, quem já passou 2 mandatos anteriores, extremamente complicado, de rolo compressor, de vereadores que não tinham compromisso com a cidade, né, de um parlamento absolutamente na mão do executivo. Então eu acho que vereador preso, denunciado, a Câmara não saía das páginas policiais nos últimos tempos. Esta Câmara de Vereadores, ela teve um salto de qualidade, na minha avaliação, muito importante, né? Eu participei de uma comissão, inclusive, que fez a revisão do regimento interno da Câmara, né? Uma coisa que eu sempre quis fazer, a gente não tinha possibilidade de acesso nas gestões anteriores, nas legislaturas anteriores. A alteração do plano diretor deu mais visibilidade, transparência, né? A população pode acompanhar melhor as sessões plenárias, porque todas as comissões, são 12 comissões permanentes da Câmara, as reuniões da Comissão de Justiça, Comissão de Finanças e as comissões temáticas, as várias comissões temáticas, a população não tinha conhecimento. E só no dia da discussão do projeto é que ela tomava conhecimento ainda através via online, que nós não temos TV, transmite direto às sessões plenárias. Mas, de qualquer maneira, agora, a população, se estiver interessada, ela pode participar de todo o processo de discussão daquele projeto. São públicas, são abertas as reuniões. Não tem reunião fechada em relação à discussão dos projetos. Isso é fruto da mudança do regimento? Do regimento interno. Não tem reunião secreta. A única reunião secreta que existe hoje ainda é para discutir comendas, para títulos, homenagens, que são secretas por conta de não constranger o homenageado, caso não passe a sua. Mas as demais não tem motivo, não existe reunião secreta na Câmara de Vereadores. Então, isso foi um salto de qualidade muito, muito importante. Nós abrimos a Câmara de Vereadores para a população. E é assim que tem que ser, né? Porque nós somos eleitos, depois temos que ser fiscalizados. E se a gente faz tudo escondido, fiscalizar como? Né? Isso foi uma questão. Outra questão, nós criamos comissões dentro da casa de acompanhamento dessas sessões. Nós fizemos inúmeras audiências públicas, nós fizemos sessões trazendo a população para discutir os mais variados assuntos, né, em reuniões abertas. E também a metodologia de funcionamento da Câmara mudou. Antigamente era assim, primeiro os vereadores falavam naquele horário do grande expediente. Era primeiro, depois que íamos discutir os projetos. Então chegava às 6 horas da tarde e começava a discutir a pauta. A gente inverteu. Agora discute-se a pauta, que é a questão, vamos dizer assim, a importância maior de uma sessão plenária é a pauta. As votações. As votações dos projetos. No final das votações dos projetos, das discussões, é que o vereador pode se manifestar sobre qualquer assunto. No início, ele tem 3 minutos para falar
assuntos pertinentes à comissão que ele pertence. Direitos Humanos, Comissão da Mulher, enfim. Então ficou mais ágil e mais aberta e mais transparente as sessões plenárias. Isso é fruto da nossa intervenção, inclusive. Outra coisa que eu fiz, e eu tenho muito orgulho de dizer isso, quando eu fui líder do prefeito, fiquei um ano líder do Quiref, no primeiro ano de governo dele, havia um hábito, e existe isso nas câmaras municipais do Brasil todo, que é vereador fazer projeto inconstitucional. Quem pode fazer projeto para lidar com questões de finanças, alterações administrativas, não é vereador, é prefeito. Então, o vereador insistia nisso, e que se viesse o veto, ele derrubava o veto, ficava valendo o projeto ilegal, inconstitucional que ele tinha feito. A gente mudou isso também. Nós conversamos com o Quiref e dissemos, prefeito, tem vários projetos, ideias de vereadores que são importantes. Uma, por exemplo, é proibir inauguração de obra inacabada. Né? Sim. Importante. Essa foi uma ideia até do Padre Roque. Mas ele não podia fazer isso, porque a prerrogativa não era do vereador, era do prefeito. A competência exclusiva do Executivo. Do Executivo. Então a gente levava a ideia para o Executivo, se ele entendesse viável, ele mandava o projeto para a Câmara e na justificativa colocava que era uma proposta do vereador fulano de tal. Isso foi muito interessante, porque a Câmara contribuiu muito com vários projetos importantes, né? E a questão da legalidade era sanada, né? E várias outras questões que nós fizemos na Câmara, como, por exemplo, discutir os projetos do Executivo com audiências públicas, né? Foi uma coisa que nós introduzimos também, várias audiências públicas na Câmara de Vereadores. Para quê? Para a população saber o que é que a gente estava discutindo. Foi assim no projeto, por exemplo, no contrato que foi feito com a Sanepar. Sim. Eu, particularmente, votei contra algumas questões, mas fazia 13 anos que o poder público ia empurrando com a barriga aqueles contratos com a Sanepar, né, emergenciais, quando, na verdade, tinha que fazer a licitação. Então, nós terminamos a discussão às quase 5h30 da manhã, foi uma discussão de mais de 15 horas para a gente definir no último dia de votação, mas a Câmara foi muito séria nessa questão dessa contratação. Eu votei contra a prorrogação por 30 anos, que eu achei um prazo muito longo. Era preciso encurtar este prazo, mesmo que prorrogasse depois, mas perdi. Eu e alguns poucos vereadores que batemos nisso. E a outra questão que eu perdi também consta no nosso Código de Posturas, que quem ganhasse a licitação para a questão da água e saneamento teria que fazer o desassoreamento do Lago Igapó, que é uma questão gravíssima. O Igapó está acabando, ele é lindo, maravilhoso, mas tem uma lâmina d'água em alguns locais que não dá meio metro, é uma coisa absurda. E a Sanepar teria a obrigação de fazer isso, mas esperneou, né? O governo também permitiu e essa cláusula não entrou. Então foi uma perda também para nós. E também a tarifa básica, né? A cobrança de tarifa básica, que nós também éramos contra. Tarifa mínima, né? A tarifa mínima, quer dizer, a pessoa consumiu ou não vai pagar 10 metros. Vai pagar 10 metros. A gente também não concordava com isso. Então, mas de modo geral, passou o projeto. E tantos outros projetos que nós fizemos, a regularização, por exemplo, fundiária, que foi uma coisa importante que nós fizemos aqui com o apoio da Câmara, em relação ao nosso aeroporto também, a desapropriação daquelas áreas e muitos outros projetos, todos em benefício de Londrina. Então a Câmara produziu muito, trabalhou muito, né, fez muitas audiências públicas, muitas reuniões públicas para discutir temas de direitos humanos, vários temas em relação à questão da mulher, da violência contra a mulher e também temas relativos ao próprio plano diretor, que foi uma grande conquista também que nós tivemos em 2015, foi a votação do plano diretor. Para a gente encerrar esse bloco, você acredita que esse trabalho da Câmara, e claro, para e passo ali vinculado com o Executivo atual, com o prefeito Quiref, preparou a cidade para um futuro melhor? Eu tenho certeza absoluta disso. Eu tenho certeza absoluta porque a Câmara, nessa legislatura, qual é a temática de um vereador, né? Não é só fiscalizar o erário público, fiscalizar ações do prefeito, mas desenvolver ações e leis que
melhorem a vida da cidade e das pessoas que nela vivem. A cidade estava desmantelada em relação à escola. Temos vários problemas ainda, né? Nós temos mais de 4 mil crianças fora de creche em Londrina. Nós temos problema com a educação fundamental. Nós temos problema de asfalto. Nós temos vários problemas. Mas o orçamento do município é enxuto, né? 1 bilhão e 700 milhões, e as demandas triplicaram. E quando foi para a Câmara a questão da alteração da planta de valores, foi uma grita geral e não foi discutido. Então, o próximo prefeito que vai entrar agora, com certeza, ele vai entrar com um orçamento já votado, que é o mesmo recurso, em cima de projetos que podem não ser necessariamente as propostas do CIREF, então vai ter dificuldade. Mas a prestação de conta, transparência, o CIREF foi um prefeito que realmente mostrou à Câmara, sem dúvida nenhuma, a situação real do Poder Executivo, dizendo, nós temos que fazer isso, mas não tem dinheiro. Inclusive, os cortes do governo federal, do governo estadual, a questão daquelas chuvas bravas que nós tivemos, que destruiu mais de 20 pontes, teve que pegar mais de 20 milhões do orçamento direto, né, da prefeitura para retomar a questão do socorro emergencial, né? A cidade entrou em estado de emergência. Então, isso tudo o governo conseguiu fazer. Vai deixar problemas? Vai deixar problemas, mas vai deixar uma prefeitura muito melhor do que ele encontrou quando entrou. Então, a Câmara trabalhou sempre na direção, independente de partido, independente de ideologia, independente de qualquer questão, pensando o foco na cidade de Londrina. O que é que nós poderíamos fazer para deixar uma Londrina melhor, né, do que também nós encontramos quando entramos na Câmara de Vereadores. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho eu continuo o bate-papo com a vereadora Elza Correia e nós vamos falar um pouquinho mais sobre a política de Londrina daqui para frente. Um minutinho só, nós já voltamos. Vamos falar de uma coisa boa, aliás, do melhor negócio imobiliário dos últimos tempos na região norte da cidade. O Jardim Verona. Apenas 3 minutos da Saúl Elquinde ao lado do Jardim Maria Cecília, que você conhece tão bem. Terrenos a partir de 252 metros quadrados com 12 metros de frente. Uma metragem que permite, por exemplo, 2 casas geminadas. Agora, o melhor, tudo isso com parcelas a partir de R$ 595. Meu amigo, olha só o que estou dizendo. Você vai morar a 3 minutos da Saúl Elquinde e ao lado do Maria Cecília, com parcelas a partir de R$ 595. É bom demais. Agora, para ser melhor ainda, é importante você saber quem garante o Jardim Verona. A Protenge Urbanismo, uma empresa com 30 anos de mercado e com mais de 10 loteamentos entregues aí na região norte. Então, você já sabe, quer morar bem a 3 minutos da Saúl, pagando pouco? É só no Jardim Verona. Procure hoje mesmo o plantão de vendas, que fica na Saúl Elquinde 3139, ao lado do Corpo de Bombeiros. Ou ligue agora 3356-6060. Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta. Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar. Se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952.
Estamos de volta com o Pauta em Debate, nessa noite conversando com a vereadora Elza Correia. Elza, você não foi candidata à reeleição. Por quê? Se você me permite, eu queria corrigir, eu falei código de postura, quando eu falei em relação à questão do Igapó, é código de... Ambiental. Errei, então está corrigido. Tá certo. Por que não fui candidata? Eu sou fundadora do MDB, né? Estou no PMDB há mais de 20 anos, né? Presidi o PMDB, sempre tive uma postura ética muito grande dentro do partido. Apesar do PMDB hoje, com alguns representantes da cúpula do partido, não me representarem e me envergonharem no Brasil, por conta do PMDB ter inchado e entrava quem quisesse, né? Mas, de qualquer maneira, sempre fui PMDBista e nessa última eleição, o PMDB fez uma aliança com o PP, que não tem nada a ver com a linha de ação política do PMDB, né? Um partido, inclusive, que defende questões que o PMDB não defende. Nós temos aí o Ricardo Barros, que é ministro do PP, da Saúde, dizendo pataquada para todo lado, né? Insinuando que o brasileiro inventa doença para usar o SUS, que mulher vai mais para posto de saúde porque trabalha menos, porque a Constituição brasileira não tem obrigação de cumprir ou não dá conta de cumprir o que está colocado em relação aos direitos das pessoas. E esse é um representante maior do PP. Por outro lado, eu tive uma história na cidade de Londrina, né, em relação ao governo do Antônio Cassimiro Bellinati, das denúncias, as primeiras denúncias foram entregues do Ministério Público, foi entregue através da minha pessoa, mas aqui não é uma questão de sobrenome de família, né? A questão é que o PP não tinha nada a ver com o PMDB, foi uma articulação costurada de cima para baixo. Eu, como única vereadora do PMDB, não participei do processo de discussão, não trouxeram a mim essa possibilidade. Quando eu soube, eu fui contra, né? Mas o PMDB preferiu apoiar a candidatura do Marcelo Bellinati do que apoiar, continuar, por exemplo, lançando um candidato, inclusive a prefeito, e apoiando o nosso projeto político. Então, por essa razão, eu deixei de ser candidata. Evidentemente que o Marcelo Bellinati, já no finalzinho do processo eleitoral, veio conversar comigo. Eu disse que não tinha nada pessoalmente contra ele, não tenho, desejo que ele faça um bom governo, né? Uma coisa não tem nada a ver com outra, mas é preciso a gente ter uma ética na política. Nós não podemos assinar embaixo que todo mundo é farinha do mesmo saco. Como que eu vou me aliar ao PP, que é um partido antagônico ao PMDB, que não tem nada a ver com o partido e apoia um candidato que, na verdade, não terá o projeto para Londrina não é o projeto do PMDB. Então, achei uma contradição e o que mais me chateou é que essa posição foi apoiada pelo presidente estadual do partido, que dizia que apoiaria o resultado da convenção. O resultado da convenção, nós não vamos colocar aqui as questões internas do partido, mas ele já estava fechado há muito tempo. Então, eu acho que foi um desrespeito com a vereadora, um desrespeito com a história do PMDB, né? E eu, nessas condições, não saí candidata. Eu poderia até ter sido eleita, pelo que a gente vê os cálculos agora. Mas, se esse é o preço que eu tinha que pagar para manter a minha ética, a minha conduta e a minha lisura dentro da política, eu preferi pagar. Portanto, estou fora da Câmara. Tem um certo candidato aí que ganhou, dizendo que eu não fui reeleita, mas eu não fui reeleita porque eu não fui candidata, né? E lamento que hoje na Câmara de Vereadores, na própria legislatura, as 3 vereadoras que estavam lá não estarão mais, a Lenir, a Sandra Graça e eu. Né? Acho que nós prestamos um serviço importante. Eu fui vice-presidente da Câmara, eu fui presidente da Comissão de Justiça, que é uma coisa rara também dentro da Câmara de Vereadores. Nós formamos dentro da Câmara, comitês de crise para trabalhar em função das creches, confrontamos algumas questões do prefeito Bellinati. As mulheres foram muito corajosas na Câmara de Vereadores. Nós evitamos alguns pequenos desastres, né, na atuação em alguns momentos da Câmara, e por isso é importante a presença da mulher. E nós voltamos a praticamente a estaca zero. Em 98 tinha uma mulher, que era eu. Agora nós voltamos a 98, nós teremos apenas uma mulher na Câmara de Vereadores, que, aliás, desejo bastante sucesso. Então você veja, é um passo para frente, 2 para trás, né? As mulheres
A Sandra foi candidata a prefeita, não se reelegeu, portanto não estará mais. A Leni não foi reeleita e eu não fui para a eleição. Então eu acho que em 80 anos passaram 10 mulheres na Câmara de Vereadores. Muito pouco, 220 e poucos homens, né? Então é um retrocesso que eu considero lamentável. Não, e eu conheço, eu tive a honra de entrevistar não só a Elza, como também a Sandra e a Leni, e sou testemunha do trabalho que foi feito e particularmente do trabalho conjunto que vocês acabaram desempenhando em função de algumas questões muito sérias, como a questão das creches, a questão da violência contra a mulher, né? A questão o respeito dos direitos humanos. Então é algo que muitas vezes não aparece na mídia, né? Que não está todo dia nos jornais ou nos canais de televisão e que é muito importante. Como fica agora a política em Londrina, na sua avaliação, com Marcelo Bellinati na prefeitura e com a nova Câmara de Vereadores, que tem, por consequência, como mais votado, um cidadão que prega, inclusive, a redução de salário de vereador? É difícil você fazer um prognóstico, né? Mas a gente pode... Eu, sinceramente, desejo que o Marcelo Bellinati tenha bastante sucesso na prefeitura. Acho que ele vai ter dificuldades, né? Pelas questões... Ele prometeu que em um ano não faltaria médicos nos postos-saúde, que não faltaria remédio, que todos os problemas de creche estariam resolvidos, que disse que faria uma mágica de que todos os problemas seriam resolvidos. Com esse orçamento, eu tenho dúvidas, né? Eu acho que ele vai ter dificuldades, mas, sinceramente, espero que ele dê conta. Em relação à Câmara de Vereadores, acho que a Câmara vai continuar apoiando o Executivo, porque ali nós temos que... É a cidade que nós temos que verificar, mas, particularmente, penso que a Câmara também terá dificuldade com alguns nomes que foram eleitos. Por exemplo, nós sabemos dessa figura que você coloca aí, né, que é uma caricatura, quer dizer, um personagem, e que nós não precisamos de personagem, nós precisamos de pessoas comprometidas, pessoas que saibam o que está fazendo, pessoas que tenham a noção do que é a cidade de Londrina, das suas demandas reprimidas, dos seus problemas, das suas dificuldades, da necessidade da intervenção da Câmara como um todo. Então, espero que não haja rolo compressor, como já houve no passado, rolo compressor, né? Que é rolo compressor? É todo mundo dizer amém para o prefeito, não pode, tem que fiscalizar. Agora, nós deixamos uma Câmara redonda, inclusive fazendo o presidente Fabinho, essa última mesa, nós conseguimos economizar muito na Câmara de Vereadores, né? Cortamos várias coisas e economizamos muito para o Executivo. Então, eu acho que a Câmara tem que continuar com esses vereadores que estão, e nós vamos fiscalizar, nós vamos observar, nós vamos cuidar para que a Câmara não volte atrás, que ela não tenha retrocesso. Então, eu saio da vida parlamentar, mas continuo na vida pública. Eu tenho obrigação, como cidadã, de fiscalizar a Câmara de Vereadores e fiscalizar o Executivo. E eu não vou abrir mão desse meu direito. E é isso que a população tem que fazer. Ela não pode esquecer quem ela votou. Ela não pode esquecer as promessas que foram feitas. E ela tem obrigação política e democrática de fiscalizar e cobrar. Porque realmente nós não podemos voltar no que já tivemos, né? E eu me preocupo com algumas figuras que foram eleitas na Câmara de Vereadores, mas confio também que o conjunto dos vereadores eleitos haverão de continuar no ritmo que nós deixamos. É isso. Quero agradecer a presença da vereadora Elza Correia, agradecer em nome de Londrina o trabalho que foi feito e dizer a você que o espaço está sempre à sua disposição para você também continuar no trabalho, nesse trabalho de fiscalização e também de cidadania. Muito obrigado, ótima noite. Obrigada a você, obrigada. Boa noite. Agora eu falo para você, eu dou para você uma boa dica de como morar muito bem. Vamos falar de uma coisa boa, aliás, do melhor negócio imobiliário dos últimos tempos na região norte da cidade. O Jardim Verona. Apenas 3 minutos da Saúl Elquinde ao lado do Jardim Maria Cecília, que você conhece tão bem. Terrenos a partir de 252 metros quadrados com 12 metros de frente. Uma metragem que permite, por exemplo, 2 casas geminadas. Agora, o melhor, tudo isso com parcelas a partir de R$ 595. Meu amigo, olha só o que estou dizendo. Você vai morar a 3 minutos da Saúl Elquinde e ao lado do Maria Cecília, com parcelas a partir de R$ 595. É bom demais. Agora, para ser melhor ainda, é importante você saber quem garante o Jardim Verona. A Protenge Urbanismo.
uma empresa com 30 anos de mercado e com mais de 10 loteamentos entregues aí na região norte. Então, você já sabe, quer morar bem a 3 minutos da Saúl, pagando pouco? É só no Jardim Verona. Procure hoje mesmo o plantão de vendas, que fica na São Euquinde 3139, ao lado do Corpo de Bombeiros. Ou ligue agora 3356-6060. A gente vai para o intervalo comercial, daqui a pouquinho mais informações aqui no Pauta em Debate. Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta. Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar, se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Estamos de volta com o Pauta em Debate. Quero deixar o espaço aqui, como sempre fazemos, democraticamente à disposição de pessoas, partidos, instituições citadas na nossa entrevista e que queiram colocar um contraponto, uma posição diferenciada, querem fazer o contraponto daquilo que foi afirmado aqui. O espaço fica à disposição, claro, dessas pessoas, dessas instituições, até porque é também nosso papel. Quero agradecer a você, meu amigo, a você, minha amiga, pela audiência, pelo carinho da sintonia, desejar uma ótima noite para você, uma boa semana para você e para toda a sua família, e você fica agora com o Jogo do Poder aqui na CNT. Tchau! Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.